Sem caneleira ainda. Vem pra cá, Carelzinho, meu ídolo máximo. O Jean-Pierre deu certo. Vou falar de Vamos falar de Enervalência, meu patrão. Vamos lá, Gama, porque nesta noite tem Equador e a seleção peruana. E o torcedor colorado, com certeza, ficará atento a este jogo. Por conta de Enervalência, ele que está recuperado de uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita, está relacionado e o Inter vai analisar justamente como que o Enervalência irá corresponder caso seja submetido a minutos na partida. Se ele apresentar boas condições de jogo, pode sim ficar disponível de Roger Machado para a partida da próxima quinta-feira contra o Atlético Mineiro, o último compromisso antes da parada do Mundial. O jogo desta noite, Equador e também Peru, impacta diretamente na partida do Internacional contra o Galo Mineiro. Muito bem, vamos lá. A seleção faz bem para a Enervalência ou apenas gera mais desgaste para o equatoriano? Diga lá, senhor Alexandre Ernest. Cara, eu vou um pouco na contramão da galera que a gente tem contato aí, né? Principalmente a torcida do Inter, né? Eu acho que é importante o Enervalência jogar hoje à noite. A partir do momento que ele joga, ele se torna opção para o técnico Roger Machado no jogo contra o Atlético Mineiro. Um jogo importantíssimo. Já falei aqui ontem e volto a frisar. O Inter precisa fazer os 3 pontos na Arena MRV. O Inter não pode correr o risco de ir para a parada no Mundial dentro do Z4. E tem possibilidade em diversas questões aí envolvendo jogos paralelos. O Inter com um elenco extremamente deficitário. O Inter sem o seu atacante, que no último jogo também marcou gol, que é o Rafael Borré. O Inter sem o Alan Patrick, sem o Fernando, sem o Vitinho, sem o Bernabém. Cara, qualquer acréscimo que o Inter tiver, mesmo o Enervalência sendo aí talvez defenestrado por boa parte da torcida, porque não vem fazendo gols e tal, isso, aquilo, eu vejo como um baita acréscimo. Até porque é o seguinte, a última boa fase do Valência aqui, ela começa com um gol do Valência pelo Equador, em que ele sai, inclusive, do estádio no Equador, ovacionado pela torcida, porque ele tinha se tornado um dos maiores artilheiros de não sei o que da história do Equador. Então, assim, olha, me parece que a gente está um pouco fugindo da realidade. Tendo que apostar no Luca, tendo que apostar no Ricardo Matias também voltando de lesão, mesmo o guri estando bem aí antes de ter feito o problema no posterior, eu prefiro muito mais o Enervalência jogando do que qualquer outra coisa. Concorda, Guimarães? Cara, se eu combinasse, falando sério, assim, não concordaria tanto pra mim. Já tem que colocar logo a camisa vermelha. Tá ficando muito difícil. Não, vai lá. Vamos lá. Vai lá. Ribeiro, depois eu preciso de ti. Pô, Vamos equilibrar a balança. Perdão por concordar com um colega de bancada, assim, né? Pede desculpa pela coerência também. Pois né? Pra mim, vou responder a tua pergunta, pra mim a seleção faz bem pro Valência, jogar sempre faz bem, ele sempre volta confiante, ele sempre volta feliz, ele gosta da seleção, ele sempre faz boas atuações, e ele é um jogador que, por mais que tu tenha aquele olhar do tipo, pô, ele não rende, ele perde gol, ele é um cara que não entrega, não sei o quê, ele pra mim é o melhor centroavante que o Grêmio tem. Grêmio não, Opa. Que o Inter tem, viu? Vocês me condicionam. Não rebaixe o Inter, pelo Vocês amor me de Deus. condicionam. O melhor centroavante que o Internacional tem é o Enervalência. A seleção faz muito bem pra ele. Eu não tenho nenhuma dúvida que é o cara que... O Enervalência estando no elenco do Internacional... Tu tem a obrigação de acreditar Deixa eu rapidamente, Ribeirinho, dizer uma coisa para quem está nos cara, acompanhando. vocês me deixaram... Quando tu pegar um jornalista isento tenso, falando o Internacional, é porque ele é colorado. Isso vai lá, Ribeiro. Cara, isso é verdade. Agora tem uma puxadinha que pouca gente sabe. Se esse jornalista falar Internacional. Não, é Internacional. Isso. Aí já era. Daí é popular. Esse aí chorou com o Paulo César, que é carpejano. Se o cara falar Paulo César, também é colorado. A gente estava falando Uma Ribeiro, aula, né? As pessoas se entregando assim. Descaradamente. Terça-feira da verdade. É o elixir da verdade. Mas eu também vou lembrar, e verdade. se tu pegar um determinado jornalista, que, por exemplo, sei lá,
tem o Inter e Fluminense, ô Gamba. E ele vai lembrar, o Caçapava parou o elástico do Rivelino e o Carpegiani detonou o Flu no Maracanã. Esse é colorado também. Esse é muito vermelho. Esse é muito vermelho. Não digo quem. Esse foi um dos grandes jogos do Internacional. E foi quando o Caçapava Internacional. começou a ser Parece que ele titular. parece que ele não dormiu. Internacional. Largou ele. Internacional. Fica atento. Vai lá. Vai Internacional lá. Tá, tu sabe o seguinte, eu tenho uma certa resistência a concordar com os meus amigos, porque voltaram a ser amigos, porque isso aí é carteiraço, cara. Cara, sabe, ó, pega o Ricardo Matias, ele sai do time como o cara que estava resolvendo os problemas. Aí tu simplesmente relega, isso é carteiraço. Cara, isso não é Não, gestão. porque ele só jogou Isso tudo. não é mas só um gestão. O detalhe. Ender tava fora. Não, mas só um detalhe. Vem, esquece a legenda e foca em mim. Meu Deus. Anthony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho, Ramon. Ronaldo, Bruno Henrique, Oscar Romero, Wesley, Gustavo Prado e Ricardo Matias. Esse é o time do Inter que joga na quinta-feira contra o Galo no Atlético, certo, então também. no Galo, na Arena isso aí. MRV. Correto, esse é o time. Não é. Ricardo não, Matias tem que ser titular. Eu não quero Valência titular. Ah, tá. Eu tô dizendo que a seleção faz bem Tá. para ele, Mas eu vou te dizer, jogar. tá? Eu acho que e é uma ser uma coisa, opção. assim, ó, eu acho que tem que ser é uma coisa a ser administrada, tá? É que todo o teu O discurso Internacional me deu a não entender que tu tava pode defendendo Não, ele perfeito, titular. por isso que eu Só pedi a palavra de o novo. Internacional não pode jogar para fora como foi jogado, tá? Uma determinação que o cara não podia jogar e hoje ele aparecer em campo. Se isso acontecer, cara, ele não pode ser premiado com a vaga do titular. Me desculpe. Mas não. Cara, Não não entendi, existe. não entendi. O Eder Valencia só foi autorizado. Por favor, Erce, me ajuda aí. Pelo que eu sei, o Valencia só foi autorizado a viajar porque era importante para o Equador, porque é a aglutinação de pessoas importantes. O Equador, lá o Valencia é um ídolo e coisa e tal. Mas não era para jogar. O Plata foi o mesmo e o Plata, inclusive, já voltou. Isso. Tá? Se ele jogar, está sendo descumprido o acordo com aí a tem seleção uma- equatoriana. Verdade, uma eu- desautorização nesse caso. né? Ele não Eu, fica assim, ó, ele não por- fica aí no banco no Inter quinta. Por mais. Não, então, vamos lá. Por mais colorado que eu seja, essa história pra mim é pra boi dormir, tá? Ah, é mesmo? Pra mim, essa história é pra boi dormir e eu falo isso há um tempo já dentro do Voz do Gigante. Até, inclusive, gerando antipatia da galera do chat. Porque, por exemplo, cara. eu acho que isso aí é história pra boi dormir. Porque o combinado é que ele não jogasse, porque ele vai lá pra motivar, não sei o quê. Não, o Valência não é o Evandro Mota, né? O Evandro pega um motivador lá e leva pro Equador. Ele não tá indo lá pra fazer churrasco pro BKSS. Dá um tempo. Legal. Tá? Ele tá indo pra lá pra jogar. Principalmente, como tu falou ali, tá? Se o Gonçalo Plata, que está realmente lesionado, foi convocado pelo Flamengo. Inclusive, o Equador manda um médico à revelia do Flamengo para olhar o Gonçalo Plata. Ele viaja. Quando ele chega lá, os caras realmente constatam que ele não pode jogar e ele volta. Logo, o que se pensa? O Valência está indo para lá e ele tem condição de jogo, porque ele não voltou. Vamos lá. Não, mas é que ele é maior do que o Gonzalo Plata. Não, né? independente. O Inter não paga É que é 1.800 diferente pro cara. o- Não. a narrativa é E sem diferente. contar o seguinte, tá eu quebrado. consultei juristas, tá? Pessoas, advogados do esporte, e se ele não tem condição de jogo, o Inter não é obrigado a entregar ele para a seleção equatoriana em meio à data FIFA. Ele Não, tem que tudo bem. estar apto para jogar, senão ele não pode. O Inter não é obrigado. precisa. O Inter não Beleza. precisa isso. O Mas Inter não pode precisa ter- liberar ele. Não, mas aí Mas só um pode ter pouquinho. liberado. Aí a gente fecha o clube, né? Aí a gente fecha o Mas clube. é que só um pouquinho. Então, se é que assim, se ó. o Inter liberou ele para ele pegar e dar uma de Evandro Mota no Equador, Não, fecha o clube. é pra jogar. Mas por se, favor. se ele não tem condições de jogar, se ele não tivesse condições, né, tu acha que ele tem, ele não pode jogar quinta também. Nem no